CBN Mulheres de Negócios. Olá, tudo bem? Eu sou Ivânia Porto e você ouve agora mais um episódio do podcast CBN Mulheres de Negócios. E hoje eu tenho um prazer imenso de receber uma amiga de família, uma profissional muito requisitada, uma profissional que é reconhecida. O reconhecimento, Cláudia, ele não só vem do cliente, ele vem dos colegas também profissionais. Principalmente, né? E Cláudia Raposo tem esse perfil e essa característica de ser tão bem reconhecida e muitas vezes perguntam que trajetória é essa? A gente não sabe que tem uma vida ali construída. Cláudia, esse é um podcast bate-papo, onde a gente traz mulheres empreendedoras de negócios, profissionais liberais e fazem da sua profissão um exemplo a ser seguido. E você é uma delas. E fez você lá atrás escolher fono. Bom, primeiro, muito obrigada pela apresentação. Estou até emocionada aqui. Olha, o que me fez escolher fono, na verdade, a princípio, eu pensava sempre em fazer fisioterapia, né? Como você sabe, meu pai é ortopedista, então eu achava que fazendo fisioterapia a gente ia fazer uma casadinha aí, que ele iria me mandar os pacientes, tinha tudo a ver também com a profissão dele. E a princípio eu resolvi fazer também vestibular para fonoaudiologia. Me apaixonei, esqueci a fisioterapia, né? E me apaixonei, eu digo que me apaixonei ainda mais quando eu me formei. Foi mesmo. E às vezes a gente vai crescendo, né, a paixão. Isso. E aí, quando eu me formei, eu comecei a ver realmente a área de atuação, a enorme área de atuação que a gente tem, né? Tanto que hoje em dia muita gente se pergunta assim, nossa, o que é que fono faz com bebê? Me ensina o bebê a falar? Não, a gente trabalha uma outra coisa. É verdade. Aí, nossa, você trabalha com repórter? Como assim você trabalha com repórter? Nossa, você trabalha no hospital? O que o fono faz no hospital? Então, assim, é uma área realmente bem vasta, é um campo bem amplo. E aí, quando eu me formei, eu fui... Hoje é tudo mais fácil, hoje a gente, né, a gente se forma, a gente pode fazer um curso online, a gente tem acesso muitas vezes até internacional. Mas mesmo lá atrás, fazer. na sua escolha, não tinha isso. Não tinha isso. Mas você já tem essa visão do amplo, abrangente? Eu já tinha, tá? Mas ampliou ainda mais, que foi quando eu me formei. No dia que eu me formei, no sábado, foi a festa de formatura e no domingo eu estava embarcando para São Paulo, para morar em São Paulo, porque resolvi fazer especialização e queria, assim, o que realmente queria beber da melhor fonte. Sei. E foi quando eu realmente, assim, me abri os horizontes do quanto eu já tinha a noção do campo, mas o quanto ainda tinha muita coisa a ser desbravado, muitas possibilidades. E aí, realmente, assim, o casamento fechou com a fonoaudiologia e, assim, hoje eu trabalho realmente no que eu gosto, por paixão. Bom, né? É bom. E profissionalmente, é uma carreira, vamos assim dizer, ela rende, ela é boa, ela é bem remunerada? Como é o posicionamento do fonoaudiólogo mediante os outros profissionais da área de saúde? Olha, a remuneração é bem variável, assim. Eu acredito que depende muito do profissional, né? Da importância que o próprio profissional dá ao seu trabalho. Certo. A fonoaudiologia é uma carreira, é uma profissão em que ela está atrelada a muitas outras profissões. Você vê que eu trabalho em TV, né? Com os repórteres. Então, o que é que tem a ver a fonoaudiologia com o jornalismo? Eu trabalho em um hospital. O que é que tem a fonoaudiologia dentro de um ambiente hospitalar? Eu trabalho com bebês dentro de UTI neonatal. O que é que tem a ver com isso? Então, assim, existe um campo muito vasto, tá? Mas para acima cada de campo, tudo... uma avaliação, uma remuneração. Exatamente. Mas, acima de tudo, eu trabalho com comunicação. Isso. Então, assim, comunicação também é qualidade de vida. Eu trabalho com qualidade de vida, né? Quando eu estou trabalhando com um repórter, eu estou aprimorando a comunicação. E a comunicação, ela é muito ampla. Só a comunicação já dá muito pano para a manga, né? A comunicação, a gente tem que investir na comunicação. A gente tem que investir cada vez mais, né? Independente da profissão.
tá? E cada vez mais. Cada vez mais. Porque a Na gente pandemia é que a gente teve essa noção, porque É. a gente precisou lidar com a câmera, Ferramentas com o computador, com a aula online, e a gente teve essa opção de se comunicar. Era através de um computador, era através de um WhatsApp, era através de um celular. Então, isso ampliou. Hoje, eu digo que os adolescentes, essa geração que está vindo aí, elas conseguem lidar melhor com a tecnologia Sim. e com essa comunicação, por conta da pandemia também. Acelerou esse processo. Então, assim, as redes sociais, lógico, hoje em dia se pega um telefone, eles falam com desenvoltura, com naturalidade, coisa para uma época anterior, isso não é tão comum. Então, assim, as pessoas veem a importância disso e estão correndo atrás para aprimorar isso, independente da sua profissão. Não só o jornalista, não só o repórter, mas o professor, o advogado, né? Claro. O padre. É verdade. Eu vejo, Cláudia, onde você fala da questão da imagem. E vou ter tanta coisa para te perguntar, mas vamos ficar na imagem por enquanto. A importância da imagem para o profissional liberal hoje, ela é importante demais, até porque a comunicação mudou. Antes era muito vertical, 2 ou 3 ferramentas, 2 ou 3 instituições faziam isso por nós. Hoje ela é toda horizontal. Hoje somos responsáveis pela nossa própria comunicação, né? E essa comunicação ampliou, né? Na pandemia, isso é inevitável, esse comentário. Mas no mundo imagético, onde a comunicação também pede essa importância, isso ampliou para o profissional da fonoaudiologia um campo de trabalho. Isso ampliou mais pesquisas para vocês trabalharem, porque não só o pessoal que trabalha na comunicação jornalista, mas o profissional liberal como um todo está se comunicando hoje através das redes sociais. Ele passa a fazer um portfólio, o seu próprio Instagram, um portfólio da sua empresa, de você mesmo. Isso ampliou esse mercado. Como é que ampliou muito. Ampliou muito. Inclusive, eu tenho recebido assim, uma grande procura de pessoas que precisam se colocar nas redes sociais falando. Não é? Hoje em dia, você sabe que nas redes sociais, em determinadas redes sociais, é necessário que realmente bomba. É quando existe o vídeo, quando existe a apresentação. Não basta mais eu colocar a Cláudia Raposo como o cartão de visita não existe mais. Card, né? Não. Então, ele não existe mais. É uma coisa estática. Então, a gente quer a coisa dinâmica. A gente quer Cláudia falando ali, conversando, se apresentando. A gente quer que o profissional se apresente. E, de certa forma, é até é até complicado isso, porque meio que obrigou o profissional a ser também bom falante e a querer se expor. Então, para as pessoas hoje em dia na rede social, nossa, quem é Maria, que é médica, mas eu não vejo Maria na rede social falando. E Maria é uma excelente médica, não é verdade? Interessante sobre isso, Cláudia. Eu já perguntei, a gente já nesse podcast passou várias mulheres profissionais de sucesso, outras iniciando. E eu perguntava, você consegue o cliente através do seu Instagram? Muitas vezes ela disse, não, a melhor propaganda ainda é a boca a boca, onde a pessoa sai falando. É a sua comunicação interpessoal, é você com o seu cliente. Mas é ali, ele vai pesquisar. Quando alguém fala, ele vai lá no meu Instagram olhar. Mas é engraçado, porque assim, é ali que vai despertar. Mas o que vai atestar, o que vai realmente validar é na hora da comunicação. Quantas vezes a gente não já se pegou na situação? Vou dar esse exemplo porque é uma coisa muito comum. Muitas vezes você vai para o médico, você vai para uma consulta e aí você sempre sai com a impressão. Nossa, não confiei muito naquele, não é verdade? Não gostei, não tive empatia, acho que vou procurar uma segunda opinião. Nem sempre é pela forma pela competência do médico. E sim, muitas vezes é pela forma como ele como falou, como orientou, isso como se comunicou. Em todas as áreas. Na gestão, a gente costuma falar e tem uma máxima, e você contrata pela técnica, mas você o afasta pelo comportamento, pelo relacional. Você valida isso, né? O que realmente fica validado é a forma de se comunicar. É verdade. Existe uma coisa que
está muito em alta e é uma coisa, um tema bem interessante que é a gente trabalha para que a comunicação ela seja assertiva, Sim. certo? Seja clara. E dentro dessa comunicação assertiva tem um tema bem discutido ultimamente, que é a comunicação não violenta. Sim, tenho visto a CNV, isso. então Na é uma universidade coisa hoje é muito importante, muito importante. E assim, isso é o que faz muitas vezes a gente amenizar conflitos, Isso. tá? Esse é o que faz muitas vezes a gente evitar o conflito. Então, a grande dificuldade muitas vezes nas empresas, a comunicação é a comunicação. Isso. É a forma de se comunicar. Eu digo A, mas você entende B. Eu digo A, mas você está entendendo aquele A de uma forma em que você está fazendo a sua leitura. Então, o que é que está me dando, o que é que está dando indícios para o outro de que eu estou tentando te falar dessa forma, mas você está entendendo, levando para um outro lado. Os entendeu? fatos verdadeiros e os Isso. perceptíveis. Na verdade, é são- a percepção de você Exatamente. que torna o fato. E a comunicação é uma coisa que é uma habilidade que a gente desenvolve. Então, ela pode claro. ser melhorada, ela pode Claro. ser aprimorada. Lógico que existem os bons falantes Sim, e os bons tem comunicadores todos- natos. Em não é todo- verdade? Em toda profissão tem. Isso, mas assim, Tem as pessoas... tem aquelas sim. pessoas que, nossa, eu tenho uma palestra para dar, jamais eu vou dar. Não consigo. Então, essa pessoa, ela tem sim como melhorar essa comunicação. Eu sou um exemplo disso, Cláudia. Eu acho que a profissão de professora me possibilitou muito falar de forma mais natural. Isso. E aí eu tinha muito receio antes de entrar na sala de aula. Foi difícil para mim, as primeiras aulas, foi muito difícil. Foi um momento de superação. E hoje já não é. Porque falar é se expor. É se Não é expor. verdade? É se expor. E para além de se expor, você tá ali desenvolvendo um relacionamento e é importante. Isso. Então você tem que ver o que é mais importante para você. Exatamente. A troca da informação, a troca do relacionamento, ou você mesma se expor. Então são Isso. dilemas e você E assim, vai corajoso, superando. corajoso, né? Assim, conseguir se expor. Quando você está numa situação em que, por exemplo, você está numa palestra, você está com um professor numa sala É verdade. com 60 alunos e você está falando, as atenções, elas se voltam para você. As pessoas que É um estão ato de coragem, né? ouvindo, Nunca elas tinha estão percebido assim. prestando atenção na tua roupa, na forma como você se comunica. Elas estão fazendo toda uma leitura, um escaneamento que a gente É um faz. PET Porque a scan gente direto. faz isso quando a gente está como ouvinte, não é verdade? É verdade. Então, é um ato de coragem. E querer falar bem, querer aprimorar isso também é um ato de verdade, coragem. É Né? verdade. A gente sabe, e hoje a tecnologia avançou muito. Eu imagino que na sua profissão também, o quão isso desenvolveu. Isso. Eu trabalho muito, apesar de transitar por várias áreas da fonoaudiologia, mas assim, hoje o meu nossa grande clínica foco... geral, passou por tudo. Mas hoje o meu grande foco também é voz, né? Certo. E é a minha grande paixão também. Eu digo que é difícil eu escolher uma grande paixão dentro da fonoaudiologia, porque eu termino transitando um pouco por cada coisa. Lógico, também não dá pra gente fazer tudo, porque a gente não vai... Mas, assim, a voz me encanta. E a gente tem realmente hoje, assim, técnicas de aprimoramento vocal. A gente usa muitas vezes o recurso da análise acústica, que é uma coisa que não é tão moderna, mas que pouca gente muitas vezes conhece, que é a avaliação da qualidade vocal através de um programa em que eu faço toda uma leitura acústica da voz. E aí legal. isso vira, porque a voz é uma coisa muito subjetiva, né? Eu estou É. falando aqui, é só a percepção auditiva mesmo. Mas a partir do momento que eu faço a captação dessa voz com a análise acústica, eu tenho todos os parâmetros, todos os dados acústicos dessa voz. E visualmente a gente consegue demonstrar isso muitas vezes para o cliente, para o paciente. Então, assim, é um recurso que é Maravilhoso. apaixonante. Eu, pelo Isso. menos, não gosto de me ouvir. Acho que muita gente também não. A grande Já- maioria das pessoas Não é? não gosta de se ouvir. E ter a possibilidade de fazer um exame e você fazer esse estudo é muito Isso, é muito importante. E aí tem toda uma abrangência aí, né? Principalmente assim, os grandes favorecidos são os repórteres, são os Sim. cantores, os atores, profissionais da voz da de uma voz. forma
geral. Então, é um recurso que eu utilizo bastante. Eu acho que veio assim para somar e muito dentro da fonoaudiologia. Já era um recurso muito utilizado muitas vezes na questão forense. Sim, Para identificação, exatamente. Então, assim, tem bons crimes, juristas. Então, descobrir a voz. E hoje a gente inclusive tem essa especialidade dentro da fonoaudiologia, que é a fonoaudiologia forense. Que é exatamente nesse ramo de tentar identificar a voz. Então, assim, pela voz a gente tem N dados. Um simples bom dia, eu consigo saber se a pessoa ela é qual região, qual o grau de escolaridade, muitas vezes. Se é homem, se é mulher. Então, olha, o sexo, tá? A idade. Tudo isso por uma simples frase. Um bom dia, uma boa tarde. Como ela usou a entonação para dar esse bom dia. Se essa pessoa estava mais deprimida, se essa pessoa estava mais alegre, tá? E a gente, intrinsecamente, demais. A gente faz isso no dia a dia. Quando a gente faz um alô e é uma amiga que conhece bem a gente, faz o que é, que tá triste, tá um alô tão triste. Você não tá nem me vendo, mas só pelo alô já sabe, já fez a leitura, né? É verdade. E a importância da fonoaudiologia na área médica mesmo, profissional. E aí eu vou usar 2 situações para você analisar e dizer para a gente. Tem a da UTI, dos acidentes, super importante. Não só de acidente, mas de doenças que venham a debilitar. E tem o recém-nascido, né? Isso. A importância dessa profissão em área hospitalar. Eu digo que a gente reabilita e a gente habilita. Não é verdade? É verdade. Então, assim, é muito comum nos casos de acidentes, seja mesmo até no acidente vascular cerebral, um acidente automobilístico, em que realmente a gente tem um acometimento maior neurológico. É comum uma coisa chamada afasia. Né? O indivíduo perde, dependendo da área em que foi afetada, ele perde a capacidade de se comunicar. Ele não consegue se expressar. Né? Então, é preciso se reabilitar. O paciente ele vai aprender, a gente vai tentar trabalhar para que ele desenvolva um outro lado do cérebro. É uma das coisas mais angustiantes que pode acontecer. Porque, assim, muitas vezes são pessoas que estão... A consciência íntegra, né? A recepção íntegra. Se eu faço uma pergunta assim, você está com sede? Ele está entendendo. Ele quer dizer que está com sede, mas ele não consegue coordenar para poder dizer sim, estou com sede. Tá? São as afasias de expressão. Então, a fonoaudiologia atua nisso. A fonoaudiologia pode atuar também nesses casos neurológicos, quando muitas vezes associada a um dano neurológico. A gente também tem um dano neurológico que repercute na deglutição. Então, são aqueles pacientes que precisam ficar com sonda por um bom tempo. Por quê? Porque não conseguem deglutir, porque muitas vezes chegam a broncoaspirar, então a gente vai reabilitar, tá? Então, a gente vai reabilitar. A fonoaudiologia também é responsável pela reabilitação da deglutição. Então, voz, um campo muito fala, vasto, assim. Deglutição. E aí, entrando na questão dos bebês, do recém-nascido, a gente, como lida com todos esses órgãos que a gente chama de órgãos fonoarticulatórios, né? Língua, lábio, todo esse desenvolvimento que vai dar alimentação e da fala. O bebê, quando nasce prematuro, ele nasce com inabilidade, muitas vezes, de sucção. Sim. Uma sucção débil, porque ele ainda não estava formado, ele não estava maduro, não estava maduro para aquilo. E a gente vai auxiliar nesse processo de introdução da amamentação, se for necessário, de um outro tipo de alimentação por via oral. Então, é o fonoaudiólogo que faz esse acompanhamento e essa transição. Mais recentemente, a gente tem ganhado assim, um boom na questão do autismo, né? Que é uma outra coisa que hoje em dia não é que aumentou o número de autistas, é que a gente está diagnosticando muito mais cedo, isso. Então, assim, antigamente os autistas eram, é um doente psiquiátrico, não, nossa, ele tem esquizofrenia, não, esse daqui ele tem um problema mental, era separado, não. Hoje a gente classifica, a gente diagnostica e a fonoaudiologia tem um papel muito importante na questão do autismo, né? De tentar verbalizar esse indivíduo, de dar qualidade de vida para a sua família, para conseguir se comunicar com essa criança. Todo mundo sofre, não é só a criança, é a família toda. Eu acho que até muito mais a família. É verdade, né? No início ele está ainda muito menos crítico do ambiente. Isso. Né? Mas, Cláudia, me diz uma coisa, e a profissão? A graduação, tem muitos cursos no estado?
como é que você analisa o Olha, ambiente de graduação, de pós, a graduação, de formação? eu me formei na Universidade Católica, que era o curso de fonoaudiologia mais antigo, o primeiro curso de fonoaudiologia, né, em Pernambuco. Me formei na Universidade Católica. Depois da Universidade Católica vieram outras faculdades. A FUNESO, a FI, a UFPE mais recentemente, e a maioria desses cursos fecharam. A FUNESO fechou, a FI fechou. Você vê um campo vasto desse. A própria Católica também fechou o curso de fonoaudiologia. E qual é a sua análise em cima disso? Desse mercado fechando? Olha, eu acho que, assim, é um curso caro. É um curso caro que exige uma demanda de uma clínica fonoaudiológica, de equipamentos, porque eu falei da voz, fala, mas tem a audição também dentro da fonoaudiologia. Então, todos os exames audiológicos, tá certo? Exames otoneurológicos. Então, para você ter noção do quanto, eu digo que comparando, é o clínico geral, né? Sim. E aquele médico que se forma e vai escolher, dentro da medicina a gente tem uma gama de especialidades. Então, dentro da fonoaudiologia a gente também tem. Recentemente, nós temos em Caruaru o curso de fonoaudiologia, na Maurício de Nassau. Eu estou lecionando lá na Maurício de Nassau. Então, é um curso recente, é um curso que tem, acredito que vai fazer 1 ano e meio. Ótimo. Que iniciou. Ótimo. Então, assim, é um grande ganho para o interior e não só para o interior, porque não, já que em fonoaudiologia em Recife a gente só tem a opção, basicamente, da UFPE. Que bom. Eu digo isso porque quando eu vejo um campo assim necessário, vasto, e o mercado suporta mais profissionais, é importante que tenha cursos, né? Não, o mercado suporta é carente aqui, inclusive, de profissional. Agora, é aquela história, o profissional que tem que sabe, fazer, né? Exatamente, que sabe, que busca. Mas porque em toda a área. Em toda a área, a graduação não traz grande coisa, né? A gente se forma, depois que a gente se forma, e a gente busca uma especialização. Isso a gente também diz em sala de aula. E a gente está formando um ser crítico, repassando para eles teorias clássicas, mas no mundo atual, a complexidade das relações, a complexidade do entendimento dessas relações, elas fazem você, e a inovação também, fazem que você deixe de lado a teoria clássica e rompa. E faça essa disrupção a partir da experiência que você vive e convive. Só isso eu digo sempre, Cláudia, não sei se você concorda, você só faz disrupção ou você só... se você está formado, se você tem uma base clássica, pelo menos. Né? E é importante. A gente sabe, e a gente dá na universidade, lá na ponta, no consultório, nas clínicas, já está bem avançada. Eu também trabalho com curso de gestão, eu estou encaminhando os alunos para Moura, por exemplo. Moura, a empresa Moura está anos-luz, mas ela vai receber um aluno bom, de formação básica boa, para ele ser construído durante o processo. Acho que fonoaudiologia também é assim, né? É dessa forma. E eu acrescento mais, assim, a gente se forma, a gente ainda tem que continuar em busca, vive em busca, mas eu ressalto muito que o profissional, ele é composto da pessoa e da profissão que você escolhe. Então, assim, o investimento pessoal é muito importante, muito, né? A forma de se colocar, a gente se difere um do outro. Isso, da forma de se colocar no mercado, da forma de tratar a sua profissão, o respeito com a sua profissão, o respeito com o seu paciente. E aí, isso vai, lógico, que toda a sua história de vida vai nortear isso também. A gente o que a gente vive e a gente tem que levar isso para a profissão. Então, ser um bom profissional, para mim, é a junção das duas coisas. Coisa boa. E você diria, para a gente encerrar, para as suas alunas, para as profissionais, e você deixa de relevância na sua profissão, na sua escolha? Olha, eu acho que tem uma frase que eu gosto muito. É clichê, mas que eu gosto muito de sempre... Eu sempre lembro dela. Que eu digo que gratidão é dívida que não prescreve. Né? E assim, a gente ser grato. A gente ser grato pelo conhecimento. A gente ser grato por quem
trouxe a gente a esse momento, porque muitas pessoas me trouxeram ao tem meu uma rede de sucesso proteção, profissional, não é verdade? Então, assim, eu agradeço a minha mãe que, Verdade. assim, dentro de casa me deu a Toda a educação, a possibilidade. Eu agradeço aos erros que eu cometi, porque a gente comete erros, não é verdade? Eu agradeço às filhas que eu tive, porque elas me fizeram mãe, não é verdade? Eu agradeço a possibilidade de ter conseguido ir um pouco mais além, ter ido para uma outra cidade, beber de outras fontes. E agradeço, assim, por tudo que eu passei, que me fez, não foi a profissional fonoaudióloga, e sim a pessoa que eu sou, tá? E isso se somou à fonoaudiologia. Eu agradeço aos pacientes que eu tive, o quanto você aprende, assim, no início. E muitas vezes a gente faz até um trabalho meio que filantrópico mesmo, não é verdade? E muitas vezes trabalho de prefeitura, em que a gente vê aquele paciente que vem de longe e vem com toda a carência financeira, e que a gente se dedique, e a gente vê o quanto ele reconhece e fica contente quando a gente vê algumas evoluções. Então, eu agradeço a tudo isso. Para mim, essa é a construção, é verdade. Né, é o que a gente, a história que a gente faz. Exatamente. E tá satisfeita, e é né? isso que diferencia, tá? Lógico, o financeiro conta demais, né? A gente tem que pensar na questão financeira, do retorno financeiro disso. E quanto ao retorno financeiro, ele vem como consequência. Eu sempre disse isso. Ele vem como consequência. Se você faz, vem no limite ou no tamanho. Vem no limite do que para mim é suficiente. Eu acho. Então não adianta julgar que assim, nossa, eu sou muito rica. Então, não, graças a Deus, eu pago minhas contas. E assim, Claudinha, a gente finaliza esse podcast e está sendo assim tão bem aceito pela população. E mais é isso. É a gente ver pessoas de perto, ver pessoas próximas e fazem tão bem as coisas e são profissionais assim e nos referenciam de vez de escutar uma profissional tão distante, não é isso? Que bom, que bom. E assim esse é o combustível. Esse é o combustível. E assim finalizamos mais um episódio do CBN Mulheres de Negócios. Agradeço a participação de Cláudia Raposo, nossa fono aí. É uma contribuição para todos que estão assistindo. O podcast é voltado a mulheres que têm empreendimentos na área de negócios, finanças, política, empoderamento feminino. E é uma produção da CBN Caruaru, realizada no Grupo Asa Branca, com produção de Juliene Araújo e edição de Edson Vaz. Nos vemos no próximo episódio. CBN Mulheres de Negócios.